Muito boa tarde a todos, agradecer a presença de todos quantos quiseram assistir hoje aqui ao lançamento deste livro, dar as boas-vindas também a todos e já agora os parabéns à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que celebra 10 anos e que nos tem proporcionado retratos vários do país, de quem somos, do que queremos e do que nos inquieta também, no fundo. Num tempo em que a torrente de informação é brutal, é imensa, quase que nos esmaga, hoje vamos ter a oportunidade para arrumar a casa em matéria de comentário político e refletir, debater um bocadinho sobre o tema. Haverá tempo para perguntas também do público no final desta discussão e também convém lembrar que não é só o futebol que tem aberto à época o mercado de compra e venda e, portanto, aqui em matéria de comentadores políticos também já há um processo aqui de transferências que o livro, de certa forma, também retrata. Para perceber como tem evoluído o comentário político na televisão, quem são os protagonistas, em que formatos se tem apostado, que evolução foi feita desde 2000 e também usando o título de um dos capítulos, que é Sejam bem-vindos ao mundo do comentário e dos comentadores e já agora do incontornável efeito Marcelo, que vamos tentar perceber mais adiante. Temos para apresentar a obra Bernardo Pires de Lima, que é analista e investigador na área das relações internacionais e de política internacional, tem uma vasta carreira académica, ele próprio é comentador de assuntos internacionais na RTP e na Antena 1 e mantém há vários anos uma coluna de opinião no Diário de Notícias. A palavra agora é do Bernardo. Muito obrigado. Eu peço desculpa pelo atraso, agradecer o convite à Rita, à Fundação, é um prazer estar aqui. Tenho alguns disclaimers a fazer, algumas, pontos de ordem antes de começar a abordar o livro. Praticamente todos os nomes que vêm neste livro são meus amigos e, portanto, vivo sempre num dilema muito crónico, que é separar, distanciar-me para analisar o trabalho de muitas pessoas, neste caso, como foi pedido, sendo a maior parte delas minhas amigas. Eu tenho uma defesa, que já vos vou explicar qual é, e que a uso há muitos anos, não é só para este evento. A segunda é que talvez o meu único voto por convicção na vida tenha sido no atual Presidente da República. E, portanto, é um efeito Marcelo, mas é um efeito que eu também já vou explicar, que não teve nada a ver com a sua performance ao longo de 16 anos televisiva. Aliás, porque eu não era telespectador sequer da sua atuação dominical. Portanto, não passava, a minha avaliação para o voto não passou por aí. Mas acho que era importante fazer esta contextualização para se perceber algumas coisas que eu depois vou dizer. Eu acho que este livro, para além do tamanho, e isso a Fundação marcou de facto e está a marcar um lugar muito vincado no panorama editorial português. Está ali o António Araújo, que está à frente da coordenação editorial dos ensaios de coleção e dos retratos, e nunca é demais reconhecer este trabalho valioso de democratização do conhecimento. Depois, é um exercício que para um académico, e eu acho que já tive esta conversa com a Rita, que é um exercício de sairmos de uma certa zona que eu já nem lhe chamo conforto, porque já é um desconforto, mas é um tipo de linguagem que se usa na academia que depois não tem validade nenhuma num processo de democratização do conhecimento. É uma linguagem hermética, está sempre balizada por um conjunto de regras, e o exercício desta coleção é exatamente tirar os académicos, os analistas, os professores, os pensadores, se quisermos chamar um título mais pomposo, dessa zona hermética para uma zona de desconstrução dessa linguagem, sem notas de rodapé, sem grandes chavões, com digamos, numa leitura de fôlego. E estes ensaios leem-se em 2 horas, não é? E a Rita conseguiu isso, conseguiu que o ensaio se lesse
de uma só penada. E, portanto, esse exercício foi um exercício de sucesso e dou-lhes parabéns por isso. Em segundo lugar, fiquei com a sensação ao longo do livro que é um livro de uma análise cuidada. A Rita é provavelmente a única que eu conheça que tem um acervo documental e de arquivo sobre os últimos 25, 30 anos de comentário político em Portugal. Tem tudo organizado em bases de dados. Portanto, faz um acompanhamento e uma análise muito interessante e o livro está cheio de dados que ajudam a perceber as nuances ao longo deste tempo, que é um tempo talvez antes da privatização das televisões e depois, num segundo momento, com a torrente dos canais informativos, 24 sobre 24 horas, e isso ajuda a explicar um bocadinho porque é que há um mercado de comentário para preenchimento de grelha. Podemos depois discutir a forma de recrutamento dos comentadores, os posicionamentos profissionais, a credibilidade, as agendas pessoais, como é que tem evoluído em termos de canal público e canais privados. O livro aborda isso tudo, mas acho que é importante dizer que há um cuidado aqui de análise temporal. Quer dizer, há um paradoxo também nisto, que eu descobri e que eu acho que poderia justificar uma análise para um outro ensaio. Acho que há aqui muitos ganchos para novos ensaios e um deles sobressaiu-me na página 65, num curto parágrafo, em que a Rita faz ali menção a um período histórico antes das privatizações, portanto a década de 80, onde havia um equilíbrio grande e até uma ultrapassagem de jornalistas comentadores políticos e não políticos comentadores de política, muita dela em que são participantes, e depois com as privatizações a cota de 25% de políticos comentadores passa para 50%. O que, à partida, é um paradoxo, porque se há privatização de canais, era natural que os privados recorressem mais à independência do que ao braço dado com a política. E não foi isso que aconteceu, em função deste retrato que se faz dos comentários, que eu acho que é um retrato um bocadinho do país, que é esta nossa... Nós falamos muito de iniciativa privada e de empresariado e de independência, mas depois, quando se tira, vai-se um bocadinho ao fundo, vemos que a iniciativa privada, se não anda de braço dado constantemente com o Estado, namora, e estamos no dia dos namorados, namora de uma forma muito ostensiva, não é? Portanto, depois das privatizações televisivas, houve ainda mais preponderância de políticos comentadores. Depois há aqui o ano 2000, embora o atual Presidente da República já tivesse um percurso jornalístico como diretor do Expresso e com um programa que era um programa marcante na TSF, chamado Exame. Portanto, não era um desconhecedor dos meios e da comunicação política, pelo contrário. O que a televisão fez, naquela primeira fase, antes do boom dos canais informativos, foi permitir que alguns políticos com talento mediático, e nem todos os políticos que fazem comentário político têm esse talento de criatividade e esse espaço transversal para fazer uma certa comunicação popular, mais cuidada, falando para todas as audiências possíveis e imaginárias, e, portanto, nesse sentido, o professor Marcelo é um ato irrepetível, mas, de facto, marca uma bitola. A minha questão, ao ler este livro, é se é preciso passar pelo tirocínio televisivo para chegar a algum cargo político de relevo neste país. E o que a Rita me conduz é para uma resposta positiva. Sim, é absolutamente necessário. E eu tenho 2 ou 3 exemplos para contrariar esse determinismo. Mas esses deixamos para a parte da discussão. Podemos deixar, mas deixava só assim uma primeira... Sim, no ar. Eu acho que, no fundo,
este livro também é um retrato, não é só da sociedade portuguesa, é um retrato das mutações até da economia portuguesa, que se refletem neste momento de privatização, depois na queda por via de uma crise financeira, da publicidade, de um certo afunilamento de recursos jornalísticos que têm que ser compensados por outros formatos, quer televisivos, quer na rádio, e depois uma certa economia de escala, e, quer dizer, contra mim falo no sentido em que também participo nela, em que a mesma pessoa está em vários órgãos de comunicação social, sendo que as linguagens são completamente diferentes. E também me parece, podíamos fazer essa avaliação depois, que nem todos resultam em todos os formatos. E aí é o espectador a julgar se aquilo tem continuidade, se tem qualidade ou não. Também acho que devo fazer aqui um disclaimer. Eu não sou um telespectador assíduo de nada. Não sou um leitor assíduo de nada. Não sigo ninguém e não estou amarrado à espera do programa A ou B, nem gravo nada que seja relacionado com política. E essa era a defesa que eu queria transmitir, no fundo, naquele contexto das amizades. Eu vejo o menos possível e sigo o menos possível amigos e tudo aquilo que me cria ruído. E a grande conclusão que eu chego é que ao fim destes muitos anos de comentário televisivo político, estamos aqui a falar de política nacional, embora haja aqui uns ganchos para comentadores de política internacional também que podem fazer sentido, mas não é o âmbito deste ensaio. Acho que há uma exaustão do modelo atual. Acho que há uma fadiga do telespectador. Eu não me considero um telespectador típico, como disse, em abono da verdade, não sou um grande telespectador, um grande consumidor de televisão, mas sinto-me avalizado para falar de vários posicionamentos de comentário político, vários programas, vários formatos, e nesse sentido sou uma espécie de cidadão julgador e posso fazer uma análise circunstancial daquilo que este ensaio levanta, e levanta questões muito importantes para além do título, do efeito Marcelo. Este ensaio é muito mais do que um efeito Marcelo e o que é que Marcelo trouxe à televisão, ao espectro político, etc. Mas muitas outras questões, certamente, teremos tempo para elas. Damos agora também a palavra à autora do livro, Rita Figueiras, que tem vasta obra publicada precisamente sobre comentário, sobre comentadores. É doutorada em Ciências da Comunicação, é professora na Universidade Católica Portuguesa e o trabalho da Rita Figueiras tem-se centrado na área da relação entre média e poder, comunicação política e jornalismo político. E agora, não sendo muito exaustiva, não é agora o tempo para isso, mas que luzes é que podemos lançar sobre esta obra? Boa tarde. Antes de mais, claro, tenho que fazer um conjunto de agradecimentos antes de dizer qualquer coisa também sobre este livro. Em primeiro lugar, claro, agradecer à Fundação a possibilidade de publicar este livro e ter tido total liberdade para fazê-lo, e uma palavra em especial, claro, para o Dr. António Araújo, que sempre acompanhou o trabalho e com total entusiasmo e com liberdade, como eu dizia, para poder escrever exatamente o que entendesse sobre o tema. Também uma palavra especial para a doutora Susana Norton, que foi a minha interlocutora principal neste percurso, mas claro, agradecer a toda a Fundação o profissionalismo, o acompanhamento excepcional que senti ao longo de todo este percurso, e queria agradecer. Agradecer também ao Bernardo, claro, que a disponibilidade para aceitar estar aqui hoje, e acho que não cometo nenhuma inconfidência quando convidei o Bernardo, que mesmo sem conhecer o livro, disse logo que se disponibilizava para o apresentar, o que obviamente me deu logo um sentimento de responsabilidade enorme, porque, enfim, nunca se sabe, não é? Não sei o mal. E, portanto, enfim, obviamente agradecer, e também à Joana, claro, que também prontamente se disponibilizou para fazer aqui a moderação da ação. E um último agradecimento, claro, que tenho que fazer a todas as pessoas que estão aqui hoje, não é? Não é fácil chegar aqui, o trânsito também não está simpático, e, portanto, disponibilizarem um fim de tarde para estarem aqui hoje, fico, obviamente, muito reconhecida a todas as pessoas que aqui estão, família, amigos, colegas, alunos, orientandos, que fora de horas de precisarem de estar comigo como professora,
vieram aqui hoje alguns até já tiveram aulas comigo hoje de manhã, portanto, obviamente que fico muito enternecida com o facto de aqui estarem. Em relação à questão aqui do livro, para mim, tal como o Bernardo disse, e nós tivemos a oportunidade também de falar sobre isso, sobre o peso que é a escrita académica, não é? O que ela exige de nós, toda uma componente mais formalista, digamos assim, que é indissociável, para ser indissociável do conteúdo, mas também para que possamos desenvolver esse trabalho académico, que tem um protocolo e uma linguagem própria, que, enfim, sempre foi a minha, porque desde que entrei da universidade nunca mais de lá saí, não é? Portanto, enfim, é a linguagem que conheço. E, portanto, quando percebi que neste livro, e quando soube que não havia notas de rodapé, não havia bibliografia, fiquei muito assustada, porque não sabia fazer isso. Fiquei muito assustada porque é muito diferente daquilo do qual eu me habituei a fazer. Mas depois, também já disse isto, primeiro assustei, mas depois senti uma liberdade enorme, porque podia fazer como queria, sem precisar de justificar. Obviamente está tudo justificado e há o esforço, claro, as escolhas feitas são escolhas com pensamento e com decisão, com critério, claro. Mas a possibilidade de fazer de outra maneira, e isso para mim depois tornou-se extremamente gratificante poder fazê-lo. Sobre o conteúdo propriamente dito e a questão de abordar agora aqui a televisão. Eu de facto faço trabalho sobre o comentário, na verdade desde o primeiro ano da universidade. Quando pude escolher fazer um trabalho, o primeiro que eu decidi fazer foi sobre o comentário e a forma como os comentadores estavam a construir o discurso em relação à Expo 98. Foi sobre isso que eu fiz. E na altura achei extraordinário, fascinante fazer aquele trabalho e, enfim, até hoje. Continuei sempre a fazer. A licenciatura, o meu trabalho final foi sobre o comentário, o meu mestrado foi sobre o comentário, o doutoramento foi sobre o comentário, enfim, é um problema. Mas isto para dizer que o que foi extraordinário, o que eu tenho visto ao longo dos anos, e todos esses trabalhos que eu fiz, da licenciatura, do mestrado e do doutoramento, foram sempre centrados na imprensa, ou a imprensa é o ponto de partida e a porta de entrada para conhecer a sociedade portuguesa, que é principalmente isso que me interessa, perceber como através do comentário podemos olhar zonas de maior invisibilidade, ainda que estejam no palco, porque estão nos média, não é? Mas, enfim, para citar o Sérgio Godinho, às vezes os lados mais escuros são que estão debaixo da luz, não é? E é precisamente esse o sentido do meu interesse no comentário, perceber os média, perceber a sociedade portuguesa e perceber as relações de poder que se geram através desta plataforma giratória, que é a relação entre os média e a política. Mas então, algo que com este livro eu percebi, enfim, pensando mais sobre o assunto, porque estava sempre mais associado aos trabalhos em relação à imprensa, ainda que os comentadores normalmente circulam pelos vários espaços, portanto também analisar a imprensa em certa medida, indiretamente, era analisar a rádio, era também analisar a televisão e hoje em dia também analisar os blogs e analisar a presença dos comentadores nas redes sociais. Mas uma constatação primeira que para mim muito evidente é que, independentemente da passagem do tempo, há um perfil que se cristalizou em Portugal sobre quem são os comentadores. Mesmo com essas mudanças dos jornalistas, da preponderância que era no passado mais dos jornalistas e hoje da política, ainda assim eram os dois perfis dominantes, mesmo na imprensa, não é? Portanto, um perfil dominante independente do tempo, não é? 1980 não é o mesmo país que hoje, mas esse perfil manteve-se. Associado a esse perfil também a presença dos mesmos. Há comentadores que, enfim, digamos que é uma profissão oficial, não é? Hoje em dia já há profissionais do comentário, pessoas que vivem exclusivamente do comentário, mas isso é uma realidade relativamente recente em Portugal. Mas o que eu quero dizer é pessoas que, obviamente, a par das suas atividades profissionais, há 20, 30, 40 anos que mantêm um espaço de comentário, não é? As mesmas pessoas, algumas até vieram antes do 25 de Abril, que é extraordinário para perceber o que é a estrutura de poder na sociedade portuguesa, não é? Que pode passar o regime, mas muitas pessoas transitaram de um para o outro. E no comentário isso também se verifica. Portanto, independentemente do tempo, independentemente do média em concreto que estejamos a olhar, vemos o mesmo perfil e muitas vezes também as mesmas pessoas. Outra característica que tem que ver, porque eu já estou muito cansada, já não consigo pensar sem ter aqui uma ajuda,
Outra questão também muito interessante e que o caso do documentário na televisão reforça já algumas ideias que tinha em relação à imprensa também, é que, e a realidade recente destas mudanças entre os canais, os programas, a quadratura do círculo que vira a circulatura do quadrado, ainda é preciso tempo para conseguir dizer sem o nome. É tão difícil que a pessoa esforça-se tanto que acerta, não é? Consegue dizer bem à primeira. Mas isto para dizer que é claramente um espaço que é muito dinâmico internamente, mas fechado ao exterior. E, de facto, existir um perfil cristalizado e a presença contínua de muitas das mesmas personalidades ao longo do ano traduz isso mesmo, não é? Um fechamento ao exterior e muito dinâmico internamente, que as pessoas vão circulando entre os espaços. E o que acontece muitas vezes, tal como já acontecia na imprensa e na rádio, é que quanto mais espaços existirem para as pessoas comentarem, mais as mesmas pessoas têm sítios onde comentar. Não é? Quem já comenta é que acumula mais espaços de opinião, em vez disso se traduzir em novas oportunidades, não é? Numa democratização, digamos assim, do espaço de opinião e a inclusão de novos perfis e de novas zonas de recrutamento. Tem havido quando em vez, mas são mínimas, digamos assim, não é? São momentos de abertura, porque há uma mudança no próprio mercado, portanto tem necessariamente que ir recrutar fora. Assim que se equilibra, fecha outra vez, não é? Portanto, como um sistema, para a sua autossobrevivência, precisa de ir buscar fora para equilibrar e já fechou e torna-se dinâmico internamente. Portanto, o que já verifiquei há muitos anos, nos anos 80, continua-se a verificar na nossa atualidade. A questão do título, que pensei muito sobre ele porque não queria induzir em erro ninguém, claro. O livro não é exclusivamente, enfim, sobre o efeito Marcelo, mas ele é real. Eu penso que o efeito Marcelo é real. Mas não seja, como também enuncio logo na introdução, mesmo quem não quer fazer um comentário em linha com a estratégia que o professor Marcelo, eu vou dizer assim, pronto, para situar-me no comentador, porque, enfim, são muitos chapéus acumulados, não é? O próprio. Mesmo quem pretende fazer diferente e mesmo que não queira ser comparado, os média vão fazer essa comparação pela própria pessoa, não é? Portanto, foi interiorizado também como um modelo, um arquétipo, a que todos ou se aproximam ou se afastam. E se aproximarem, mesmo que seja porque têm características de alguma forma similares, provavelmente têm sempre uma leitura de tentar copiar um modelo que foi de sucesso. E não porque a própria pessoa também pode ter algumas dessas características. Ou o próprio meio também induzir a que algumas dessas características se destaquem, não é? Portanto, esse efeito parece-me real, porque a partir do momento em que esse espaço de comentário começou a ser de sucesso em termos das audiências, a ter também reflexo nos outros média, que é nos dias a seguir, o que Marcelo dizia ao domingo, fazer notícia. Literalmente, Marcelo disse que o governo, qualquer coisa. Ou então, mais subtil, mas muito real, e continua a existir, oferecer ângulos para as notícias, que ainda é outra questão mais sofisticada e que é preciso uma leitura mais fina para perceber que não é a reprodução do que disse, mas a perspectiva com que o disse que fornece um novo olhar sobre a realidade, não é? Que é já mais, mas que também se começou a verificar principalmente com Marcelo Rebelo de Sousa e que se instituiu como um modelo que os comentadores também servem então para fornecer novos ângulos de análise, nomeadamente da realidade política. Também a força deste comentário individual, que não era tradição, é quase como uma transposição da imprensa, não é? Que de facto é uma estrutura monológica, que a pessoa o que diz não tem pouco contraponto. A televisão, pela sua própria estrutura ideológica, pede o diálogo e pede alguma interação. Mas ali foi um modelo um bocadinho diferente, não é? Que é a pessoa poder estar a falar durante 15 minutos de seguida sem nenhuma interrupção e mantém a capacidade de captar a atenção das pessoas. E, portanto, esse formato vingou e foi um incentivo para que, poucos anos depois, os canais começassem, de facto, a apostar também no comentário. Porque resultava a vários níveis. Resultava em termos das audiências, também resultava em termos de prestígio, do ponto de vista simbólico, porque todos os média pretendem agendar os outros média, não é? E era uma oportunidade de fazê-lo. Também introduziu outra questão que também já vinha de trás, claro, de toda a experiência anterior que tinha Marcelo Rebelo de Sousa prévia à televisão, que é
não só fornecer opiniões e comentário, interpretação, mas também oferecer notícias em primeira mão, não é? Que digamos que não era um atributo dos comentadores, mas sim um património dos jornalistas. Portanto, acrescentou também essa mais-valia, que é a introdução a dar notícias em primeira mão, não é? Que também é uma novidade, digamos assim, desse formato. Também ampliou a agenda do comentário. Hoje em dia, muitos comentadores têm à vontade de abordar outros assuntos que não estritamente da política, por exemplo, não é? Tenham à vontade de falar sobre o programa da Cristina Ferreira, por exemplo, como o Marcos Mendes fez quando foi a semana de estreia, não é? E que falou sobre o programa e que já foi ao programa também. Portanto, há aqui uma relação muito mais descomplexada com o entretenimento, que tradicionalmente, na figura do comentador, para manter a sua gravitas, não era compatível. E o Marcelo Rebelo de Sousa ajudou a tornar tudo mais natural, sem ter esses complexos de que ser comentador restringia a margem da ação, digamos assim, do comentador. Portanto, ampliou a agenda, ampliou os temas, os espaços por onde circulavam e tornou também, isso claro, associada à própria televisão comercial, a possibilidade do comentário também ter qualquer coisa de entretenimento. Não é? Aproximando-se também do entretenimento e aproximando-se também do modelo mais dramático que a televisão precisa muito, não é? Para sobreviver, de algum dramatismo para captar a atenção das pessoas, construindo um vínculo com o auditório através de uma construção emocional, a relação emocional sendo um meio privilegiado para construir a relação com o auditório. Portanto, isto para dizer que, por um lado, há toda uma linha de continuidade, que é, independentemente do tempo, estamos a falar de 1980, que é um contexto muito específico e diferente da sociedade portuguesa e mesmo dos média, prévio à privatização, primeiro da imprensa e depois à liberalização com a chegada dos canais privados de televisão, prévio a isso tudo, mas as características de fundo mantendo-se. Do que é o perfil do comentador e também a crónica subrepresentação das mulheres no espaço de comentário, não é? Que é crónico que vem também desde os anos 80 e permanece hoje, apesar de um conjunto de transformações também já verificadas na sociedade portuguesa, portanto isso mantém-se sem alteração, eu diria que de facto o que provocou aqui algum cismo foi este efeito Marcelo, que ajudou a encontrar aqui um novo formato e tornou-se estruturante dos canais de televisão. Não só, com certeza, e também refiro isso no livro, não é? Todo o contexto económico dos canais de televisão, trabalharem 24 horas por dia, enfim, a necessidade de conteúdos, de manter o ar preenchido, não é? Que isso é difícil no contexto atual da escassez dos recursos profissionais e técnicos, portanto o comentário é mais fácil de trazer alguém e essa pessoa falar e preenche o ar, independentemente, obviamente, de muitas dessas pessoas serem uma mais-valia e um contributo para entender os assuntos que estejam a ser discutidos, mas esse efeito Marcelo parece-me real. E os políticos, e há muitos políticos de facto, que desejam ter essa tribuna, porque percebem que é uma mais-valia, claramente uma mais-valia. E claro que haverá casos de exceção, mas isso haverá sempre em tudo, não é? As generalizações, elas aceitam e são flexíveis para incluir casos que possam ser diferentes, mas a generalidade, e eu falei com alguns políticos que têm algum rancor por eles não terem tido ainda essa oportunidade. E sentem que também dentro dos próprios partidos há ali algum jogo viciado que nem todos conseguem ter alguém que faça a advocacia para que cheguem a um espaço de comentário. Porque efetivamente veem que esse espaço se torna uma mais-valia para várias possibilidades. Não é exclusivamente um cargo político, não é? Para várias possibilidades que se possam antecipar no horizonte. Portanto, os próprios sentem também isso, não é? Portanto, por um lado, dizer que que se tornou-se estruturante das emissões televisivas, mas podemos expandir a outros meios, mas também se tornou estruturante para as carreiras políticas. Diria que a novidade, mas aqui julgo que não vem do meio, mas vem do tempo, que é a articulação que a televisão faz com as redes sociais para agregar as várias audiências e também
e enfim, decorre como todos os médias estão a fazer, do processo de digitalização e de estarem em a conectividade entre os vários meios e, portanto, o espaço de comentário, tal como o próprio jornalismo, também cada vez mais a existir em articulação com as redes sociais, e o comentário aí também não é uma exceção. Portanto, isto seria a nota diferenciadora, mas que julgo que é mais fruto do tempo do que necessariamente da televisão ou do comentário em concreto. Muito obrigada. Vamos então pegar no que diz o livro e no que disseram ambos agora aqui. O livro explica claramente que se passa de um tempo em que o comentário se passa nos jornais de forma muito institucional, séria, quase reverencial, não é? Para um tempo da televisão em que se joga muito mais e cada vez mais com emoção, radicalização do discurso, polarização, menos intelectual, se assim podemos chamar. Posto tudo isto, e pegando no que o Bernardo disse há pouco, já estamos perante a exaustão do modelo ou ainda não chegámos lá? O eco que me chega e de que eu sou avaliador é de que há muitos anos que um modelo em que o comentário político é substituído por políticos comentadores está esgotado. Está esgotado para a qualidade do debate. Não estou a dizer que não tem números interessantes em audiências, e isso do ponto de vista do mercado dos interesses das televisões não continua a representar o objetivo principal. Eu acho é que há um movimento já de alguma longa duração, e também devo dizer que nem todos os políticos são maus comentadores. Eu talvez tenha um critério não mainstream da avaliação e, portanto, sou tendencialmente desconfiado desse modelo. Mas reconheço que um comentador, Marcelo Rebelo de Sousa, ou, sei lá, às vezes o Miguel Sousa Tavares, às vezes o Daniel Oliveira. Estou a falar aqui de várias, não tem a ver com alinhamentos ideológicos, tem a ver com o estilo, com a fundamentação. Com a capacidade de se libertarem também da cassete partidária? Sim, de serem um bocadinho, não direi fora da caixa, porque acho que isso não existe em televisão muito, mas suficientemente livres, quer dizer, dentro do que se pode esperar. E, portanto, isso continua a fazer um seu caminho. A mim, o que eu acho que é exaustivo e causa fadiga no espectador, espero estar a dizer a ter alguma amplitude em termos de vox populi, é sobretudo aqueles frente a frente entre membros de partidos diferentes que não fazem mais, independentemente de muitos deles terem qualidades políticas e até da oratória. Eu digo é que o modelo não é um modelo que acrescente nada ao debate democrático, no sentido em que são apenas mais um nível de megafone das agendas que já estiveram à tarde no Parlamento ou noutros fóruns de disputa partidária. Mas, Rita, é possível fugir destas pessoas se as televisões e os outros meios não querem arriscar quem não conhecem? Eu penso que há vários fatores que precisam de ser convocados para explicar porque é que há uma presença tão grande de políticos que tiveram no Parlamento à tarde, que falaram também no noticiário, não é? E que depois, às vezes são indicados pelos próprios partidos para estarem presentes, não é? Sim, principalmente essas partes. Por um lado, tem a ver com isso, que é o facto de serem pessoas que e avançados. Sim, e avançados, claro. Isso ainda é outra questão. Uma coisa é algum protagonista do Parlamento, daquela discussão de uma política pública, ir à televisão discutir com um adversário. Outra coisa é manter uma avença acumulada àquilo que é a sua função de representatividade partidária. E aí é que eu acho que as televisões públicas e privadas se prestam a um contínuo exaustivo e cansativo de uma repetição argumentativa que poderia ser ocupada com outros protagonistas mais livres, e isso ser um mecanismo de maior saúde do debate. A minha pergunta é como é que se sai desse círculo vicioso quando nunca se quer arriscar sem ser naqueles que estão amplamente testados? Porque, como diz o livro,
têm media training, seja porque estão já muito formatados para falar em público. Enfim, como é que então se sai desse círculo vicioso? Acho que é preciso... Desculpem. Não, à vontade. Eu acho que a nossa base... Eu acho que este é um livro só. Como é que se recrutam os comentadores, de uma forma geral. Eu posso participar nesse estudo, se quiser. Como é que se recrutam os comentadores? E aí há quem faz o convite e tem um determinado contexto, pressão interna da empresa, dinheiro disponível, interesse à frente, no jogo das audiências de disputar o mesmo segmento. Eu não percebo nada de televisão, estou a dizer isto do ponto de vista analítico, exterior, mesmo fazendo parte um bocadinho do mercado, chamemos assim. Mas a minha percepção é que há aqui muito mais lógicas do que a mera função de escoamento de agendas partidárias. O que eu digo é que é preciso alguma coragem para sair deste espartilho. E há exemplos de alguma coragem. Há algumas pessoas que despontaram na televisão, aqui e ali, em determinados setores. Muitos deles depois vão para a política, porque de facto é uma tribuna. E outros vão para outras plataformas de mídia e se calhar resultam melhor na escrita. Eu conheço pessoas que resultam muito melhor na escrita do que em televisão, e conheço muitas pessoas que têm a ambição de ser uma repetição do professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando isso é uma impossibilidade em televisão. É preciso também aceitar essa condicionante, não é? E portanto, isto para dizer que eu acho que é irrepetível a circunstância e o modelo padrão de alguém que chega a Presidente da República fazendo aquilo que ele fez. E não estou a dizer que ele chega só por causa disso. Não é uma causa direta. Como disse, sou exemplo de um votante nessas presidenciais que não teve nada a ver com a performance porque eu não via o programa sequer. Não sei como é que... Quer dizer, passei por lá várias vezes, mas não era um seguidor habitual. Acho que há espaço para alguma liberdade, desde que quem convida tenha essa coragem. Posso dar só aqui um exemplo, não é meu, eu não quero pôr-me aqui noutra dimensão, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que nos últimos tempos, no grupo para o qual eu trabalho, a RTP, tem havido ali algum espaço de abertura a pessoas novas, que não fazem parte das agendas partidárias, com um critério de que quem faz política ativa e está em funções não tem um espaço em nome próprio ou bipartidário, bipolar, digamos assim, ou multipolar, para usar aqui termos das relações internacionais. E essa é uma questão que está também no livro, a questão do espaço de comentário de autor, até com assinatura às vezes, não é? Mas eu só queria, se fosse responder possível, exato, à questão anterior, ir para uma questão mais de fundo e que ultrapassa um bocadinho o âmbito do livro, mas tem a ver com o modelo histórico-cultural da relação entre a política e os médias no sul da Europa, onde Portugal se insere. E é, enfim, sem querer estar a citar autores, mas é imprescindível que é classificado como um modelo pluralista polarizado, em que há uma estreita relação entre a política e os médias, que se manifesta a vários níveis, inclusive é neste trânsito, que estas relações de dependência e de mútuos benefícios revela-se a variados níveis, inclusive é no comentário. Portanto, isto é uma questão histórico-cultural que se vê em Portugal, que se vê em Espanha, que se vê em Itália, que se vê na Grécia, ainda com intensidades diferentes. Mas é um modelo completamente diferente da lógica anglo-saxónica e é um modelo completamente diferente do norte da Europa também. Porque a relação que se foi instituindo entre o Estado, o mercado, os médias e a política geram configurações distintas. Portanto, a questão de fundo que se verifica no comentário como se verifica em outras áreas. Portanto, tem a ver com estas questões, podemos ver mais de primeira ordem, como são pessoas que estão habituadas a estar na televisão porque aprenderam a falar para dizer as coisas rápidas e captarem a atenção e não se perderem no discurso. Também, obviamente, a ver com pessoas que já se conhecem, literalmente, que se conhecem. Portanto, é pensar quem vamos trazer. Olha,
fulano ou beltrano, porque já sabemos quem é que são essas pessoas, claro, mas há esta questão de fundo que está enraizada na sociedade portuguesa, e que foi o percurso histórico ou social, enfim, que não vale a pena agora de termos muito sobre isso, mas que ajuda a explicar esta questão de fundo, não é? Que é, podem mudar os políticos, podem mudar até a composição do Parlamento, ficar muito mais fragmentado, pequenos novos partidos, o que seja. Mas esta relação é estrutural entre a política e os média, não é? É aquela que faz escolher também para comentadores atuais aqueles que parecem ser os líderes políticos de futuro. No futuro próximo? Também porque depois também se sabe que há, em certa medida, alguma advocacia dos interesses que vão ser acautelados nos espaços concretos de legislação, de configuração das possibilidades de um novo negócio da comunicação, e essas pessoas também vão terem atenção ao facto de terem, enfim, feito um certo percurso associado a determinados meios. Portanto, e nesta relação que se estabelece, constrói-se um equilíbrio, principalmente num país onde os média são cronicamente economicamente fracos, não é? É crónica, o mercado é pequenino, a concorrência é muito grande e, portanto, é possível, é necessário ter aqui uma relação próxima e cordata com as instâncias que são as instâncias reguladoras, não é? Que é o Estado, e depois a questão do próprio Parlamento é fundamental para construir boas relações e boas possibilidades de futuro no mercado. Portanto, são questões de várias ordens que ajudam a compreender depois porque é que determinados perfis predominam na sociedade portuguesa e no espaço comentário. Eu posso dizer uma coisa, eu acho que a cristalização do comentário não está só restrita à televisão. Não. A imprensa escrita também tem dificuldade em rejuvenescer e em ir recrutar a uma base muito mais alargada, e volto ao tema do recrutamento, que tipo de ângulo geográfico, de perfis, de expertise, o que seja, é que preside a uma restrita base de recrutamento. Por exemplo, o critério de morada da pessoa, no sentido em que é preciso ter as pessoas, do ponto de vista televisivo, é preciso ter as pessoas à mão, e portanto só a Corte de Lisboa é que pode beneficiar ou está privilegiada em relação à base de recrutamento, ou temos uma visão mais nacional, porque as televisões têm estúdios no Porto ou no Algarve e portanto podemos alargar a base de recrutamento. Tenho muitas dúvidas que extravase muito a zona de algumas avenidas de Lisboa. Isso é como o noticiário, não é? O noticiário é profundamente centrado em Lisboa. Mas isso tem uma lógica, é uma lógica de preconceito ou é uma lógica de puramente de ter à mão porque os tempos televisivos são curtos, os agendamentos e digamos a mistura entre as vidas profissionais e o espaço documentário com dia marcado precisa de alguma coordenação e, portanto, não se pode estar não sei. Temos de estar a ser desafiado e não é o meu papel hoje aqui comentar isso. Embora convém talvez lembrar que as questões técnicas que envolvem a entrada dessas pessoas num estúdio, em direto, seja o que for, sejam muito diferentes fora de Lisboa, não é? Feitas fora de Lisboa. Pode ser uma razão. Pode ser uma razão. O que eu digo é que temos aqui... Só há muito pouco tempo é que temos entradas regulares de pessoas como o professor Miguel Monjardino via Skype, já que reside nos Açores uma parte da semana, não é? Ou do Luís Costa Ribas a partir de Washington também, com uma camarazinha que está montada em casa. Portanto, isso é relativamente recente, mas já acontece. Mas não é a mesma coisa que mas que as se há uma que questão técnica, então oferece. Que seja dita que é uma questão técnica, não é? Que é para não ficar aquela nuvem que é um mantra da sociedade portuguesa, que são as nuvens, não é? Em todos os assuntos. Nunca nada é muito claro. E por isso é que estamos a fazer este debate, que é para tentar perceber quais são as razões. Outra é por imposição de partidos, e nesse circuito, dentro dos partidos, sobretudo dos grandes, essa competição por chegar à tribuna televisiva, não é? Bom, o Rui Rio nunca teve tribuna televisiva e é secretário-geral de um partido grande. Passos Coelho foi presidente do partido. Passos Coelho foi primeiro-ministro, nunca teve nenhum oráculo na televisão.
Nos média, não necessariamente na televisão, pode não ser necessariamente na televisão, porque por acaso o Pedro Passos Coelho foi comentador nos jornais, foi. Sim, mas alguém não, claro, eu não estou a alguém dizer se lembra do fez... Pedro Passos Coelho comentador? Ninguém. Mas é que há uma parte do percurso que não tem a ver com as pessoas, o público em geral, tem a ver com interno, porque então, podem estar a falar para públicos internos dos seus próprios partidos, não é? Pode Sim, não mas ser nessa lógica da ascensão política, volto à questão que coloquei no início, é absolutamente imprescindível estar para se chegar lá. Barroso nunca esteve em televisão nenhuma, que eu me lembro. Mas também tem a ver com uma fase. Tem a ver com outras mas variáveis. Também com sim, mas também tem a ver com uma fase. Porque o Durão Barroso foi primeiro-ministro já há quantos anos? 2002. Há 15? Isso é uma eternidade no que aconteceu na televisão, principalmente depois da crise de 2008. É uma eternidade, com as transformações. Ou seja, não, para si, nos tempos de hoje, é difícil. Mas é possível fazer uma carreira na política sem ter passado pelo espaço do comentário? Possível será sempre. Será sempre possível. Mas há também, veja-se, a hostilidade também existe em relação ao Rui Rio, porque não quer jogar o jogo dos média sempre como os média querem, por exemplo, e tem uma enorme hostilidade, em parte, obviamente não se reduz a isso, em parte também tem a ver com a sua resistência a não fazer política de determinada maneira, não é? Portanto, há um preço que se paga. E há o outro lado da moeda, que é preciso fazer a política como ele quer fazer de uma forma bem feita. Não é? Sim, claro, eu não estou a... Para não entrarmos aqui nessas questões de política, avaliações. vamos virar aqui o jogo um pouco. Serve ou não também esse trampolim do comentário para que as pessoas dentro dos próprios partidos possam ser escolhidas, por exemplo, para os órgãos nacionais, tendo visibilidade nesses espaços? No sentido também de quem não aparece fica esquecido. Quem já ocupou um cargo e, entretanto, não está no cargo, não está no espaço de comentário, desapareceu, morreu. Há vários exemplos de membros de direções de partidos que não têm nenhuma notoriedade para além da notoriedade da sua distrital. Acho que há várias explicações. Uma delas tem a ver com a força interna que essa pessoa pode representar em termos de organização, estrutura, máquina partidária. Não acho que a única explicação seja sempre a notoriedade via mediatismo televisivo. O meu ponto é sempre esse, não é? E poder, não é? O meu ponto é sempre esse. Eu acho é que podemos chegar a uma conclusão que a fadiga e a exaustão deste padrão cristalizado se vai jogar a desfavor de quem está constantemente a tentar fazer ecoar uma agenda própria, política, e às tantas o eleitor, o cidadão telespectador, fica com uma espécie de bulimia daquela torrente. E, portanto, vira-se a desfavor. Eu não quero dar nenhum nome aqui, mas acho que há personagens na televisão que são políticos, profissionais, mesmo em stand-by, que têm um espaço em nome próprio ou que fazem da televisão um prolongamento da sua agenda privada no sentido da sua ambição política. Tenho muitas dúvidas que aquilo acrescente votos à sua já reduzida base eleitoral. Tenho dúvidas. Sim, não sabemos se vai ter esse retorno, mas o que é certo é que os próprios investem muito nisso. Portanto, há algum retorno para eles, tem. Mesmo que não seja automaticamente visível, não é? E quando falamos da televisão, também não estão só na televisão, pois também de vez em quando ou escrevem nos jornais e têm uma presença ativa, que seja no Twitter, que também constrói esta constelação de visibilidade. Portanto, a televisão é só o lado mais visível, porque é o mais evidente vermos os rostos das pessoas, não é? Mas não se porque tem uma audiência maior também, não é? Em princípio. Não se cinge exclusivamente à televisão. Agora, também não podemos, longe de mim, achar que a televisão ou qualquer meio, média, incluindo as redes sociais, que não é fator único, nem pensar, mas que é um fator no qual nós vemos que cada vez mais os políticos investem, isso é incontornável. Isso é real, não é? E o Rui Rio, volta ao Rui Rio, obviamente que é uma questão muito mais complexa do que essa, mas a sua estratégia comunicativa, que não vai em linha com a estratégia dominante dos média, paga um preço, claramente também por isso, porque há uma certa rejeição e uma hostilidade também do facto de ele não querer jogar esse jogo. Portanto, também há um preço que se paga quando não se quer ser assim, não é? Obviamente que não é causa única, de longe de mim
a colocar isto com os média no centro ou como único fator, mas que se percebe que há um enorme investimento e uma disponibilidade para estarem lá, isso é verdade, e que estão dispostos a ir contar a história da vida, mostrar os filhos, os netos, o cão, o gato, o periquito. Estava de entrar agora nessa fase. O livro também fala, a partir do efeito Marcelo, que entra com um pé no entretenimento e em alguma ligeireza na introdução dos temas que não têm nada a ver com a política tradicional, sejam o desporto, seja até a participação no entretenimento puro, quando Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, faz capa da primeira revista Cristina e no fundo junta aos dois mundos. A minha pergunta é, nesta fase em que a informação se ajusta encaixando o entretenimento e o entretenimento se ajusta encaixando quem tradicionalmente era da informação, onde é que fica o comentário e como é que se movem todos eles? Eu penso que é muito difícil resistir até às sugestões, vou colocar assim, que muitos editores fazem de como é que os comentadores ou como é que as pessoas devem abordar os temas ou que pessoas é que convidam para falar sobre determinados temas. Não é? Certamente há uma pressão para ser de uma determinada forma. E tentar fazer uma análise, porque, enfim, hoje a grande palavra é o comentário, mas, enfim, em primeiro lugar existia a análise, não é? E é bom que continue a existir. E já agora também dizer, que me esqueci no início, parte do convite que fiz ao Bernardo e disse é o facto de resistir a fazer este comentário. E, portanto, também é o meu disclaimer de achar que contribuir para o esclarecimento é de facto ajudar a compreender a situação e não entreter as pessoas, enfim, e aprender não se reduz a entretê-las, não é? Exige esforço, não é possível aprender senão com esforço, não é? Só que é mais difícil também, ao fim do dia, se as pessoas estão cansadas, ainda estarem a pensar sobre o que está a ser dito, é mais difícil. Mas isto para dizer que continua a existir espaço para fazer de outra maneira, mas não é fácil resistir às pressões para encaminhar por essa lógica mais próxima do entretenimento e do fast thinking e de utilizar frases assim bombásticas e cativantes, mas que na verdade depois tudo espremido sai pouco, não é? Eu acho que é legítimo que toda a gente tenha ambições políticas ou de poder, acho que é da natureza humana. Pode-se ter mais qualidade, mais artimanhas, mais instrumentos, mais qualidade, mais critério para se fazer esse percurso. E depois há aqui, do outro lado, um veículo que absorve essas ambições, que é, no caso, a televisão ou as redes sociais, se forem bem... Pode haver aqui uma convergência de interesses. E os interesses fazem parte das democracias. O que eu digo é que, do ponto de vista do negócio, como espectador, e mais uma vez digo, posso não ser representativo da vontade geral, e admito perfeitamente isso, acho que há um cansaço deste padrão. Eu não vejo isto, a Rita diz que isto é um bocadinho um modelo sul da Europa por causa destas zonas cinzentas que gravitam sempre à volta do Estado, dos privados, dos mídias e da política. Mas nos Estados Unidos eu já vi diretores da CIA com contratos com a CNN, ex-diretores da CIA, não é? Portanto, há gente que tem um caudal de expertise que depois vai fazer um contrato milionário com uma cadeia de televisão. Portanto, quer dizer, não está em acumulação de funções. O meu ponto é o padrão ser tão maciço em termos de políticos comentadores. Depois, a acumulação de rentabilidade, ou seja, alguém que é um representante da nação e que depois tem uma avença. Não quer fazer um julgamento, mas acho que é de questionar. Enfim, é de questionar. E em terceiro lugar, como telespectador, nada disso me cativa. É exatamente esse modelo que me faz mudar de canal e não ficar ali. Mais uma vez, não tenho nada contra as pessoas em si, é o produto televisivo que eu estou a falar. No caso, por exemplo, dos programas históricos de debate a três, ou que seja, como a Quadratura, nunca fui telespectador da Quadratura e não é por este hype de mercado que passei a ser, porque aquilo é um produto que não me anima, não me diz nada. Aqueles protagonistas não me dizem nada, não me dizem nada no sentido de ver ali rasgo, de ver ali ângulo. Acho sempre que aquilo tem alguém
traz alinhado com o que eles estão a dizer, ou alguma coisa, aquilo tem sempre uns telefonemas antes para... E, portanto, não é aquilo que eu acho que é um espaço... Não estou a dizer que eles não são livres, estou a dizer que, não, para mim, o debate público é um debate com a independência que se exige, e não estou a falar de independência e isenção ideológica, toda a gente tem um posicionamento perante as coisas, mesmo quem faz análise internacional como eu, não estou do lado nacionalista, nem nunca vou estar, já tenho um enquadramento. Mas outra coisa é ser um porta-voz de alguma agenda mais... e isso percebe-se, acho que é vender gato por lebre. Para isso já há o Parlamento, já há os órgãos dos partidos. Não é preciso ocupar o espaço que eu acho que, com tanta qualidade humana que o país tem, que se podia ir recrutar melhor. Mas e mais uma vez, o ONU não é de quem aceita os convites, que tem a sua legitimidade de poder. É mais de quem faz os convites. Ponho mais o ONU nessa regra instituída de que é só por ali. Muito bem, passamos agora, e para sermos cumpridores dos timings que nos foram propostos, passamos agora também a contar com quem quiser intervir a partir do público, sendo que eu pedia a quem quisesse intervir, e terá microfone para isso, que se apresentasse, que dissesse o nome, para que possamos também conhecer quem está a participar no debate. Há já alguém que se quer inscrever? Ainda não? Vamos continuando, se calhar, aqui com a nossa conversa, enquanto tomam balanço para entrar aqui no comentário político e no efeito Marcelo. E se calhar, falar também sobre o facto do comentário político ter contaminado a lógica do noticiário todo. Isso está muito presente no livro e marca, não é, o tipo de programa que temos hoje, digamos assim. Uhum. Sim, nós vemos os noticiários, principalmente ao domingo, não é? Que sempre foi o dia forte do comentário, uma presença contínua de comentadores, para não falarmos nos canais por cabo, não é? Que isso, então é presença fixa nos 7 dias da semana, a presença de comentadores. Enfim, várias razões ajudam a explicar isso. Por um lado, enfim, como já referi, a necessidade de manter o ar sempre preenchido, a cada vez maior retração das redações, não é? Em que há menos jornalistas para fazer mais coisas e portanto, a maioria do comentário, e também o comentário é uma indústria e, como todas as indústrias, também tem uma hierarquização, não é? Há uma elite, obviamente muito bem paga e que com condições especiais também de uma maior capacidade tem de negociar as suas presenças. Depois haverá outras pessoas que têm que estar mais disponíveis e outras que vão também muito disponíveis a título gracioso, não é? E que ajudam a preencher o ar a custo zero para as estações de televisão, nomeadamente, e portanto que ajudam a colmatar falhas internas do próprio jornalismo, não é? E que ajudam a preencher as emissões, tal como as entrevistas também fazem isso. Sai mais barato ter pessoas que comentam assuntos do dia do que ter peças com informação atualizada sobre esses temas. Claro, isso é preciso pessoas, é preciso pô-las a trabalhar, é preciso umas estarem a fazer umas coisas, outras estarem a fazer outras, a atualização. Isso requer tempo, requer recurso e requer dinheiro. Não é? E, portanto, se tiver alguém em estúdio a falar, isso sai baratíssimo. Então, se a pessoa for deslocar-se no seu próprio carro, não é? E vai lá, não recebe nada e está lá meia hora ou o que seja, então é uma fórmula vencedora, não é? Não significa que essas pessoas não possam contribuir e ajudar a esclarecer, não é? E até porque há uma quantidade tão grande de informação que todos nós recebemos por dia que também podem ajudar a organizar esse caos informativo que muitas vezes as pessoas sentem que é como tentar agarrar a areia da praia e ela a fugir pelos dedos todos, não é? Todos os grãos de areia. Portanto, não estou a dizer que essas pessoas não deem um contributo, mas a sua presença também decorre de uma necessidade, não é? Foi um engenho que se foi desenvolvendo de uma necessidade de ocupar o tempo sem ter grandes custos associados, não é? Agora, claro que também banalizou. Mas isso foi algo que também se verificou na imprensa nos finais dos anos 90, depois numa fase de crise da própria imprensa, com uma retração do negócio e também a diminuição do investimento publicitário, que quanto maior for a crise, mais
mais colunas de opinião e maiores elas são, porque preenche o espaço também dos jornais, não é? E muitas vezes com os próprios jornalistas da casa, que talvez não ganhem extra para fazer aquilo, não é? E portanto vão preenchendo os espaços. Ora assinam a própria reportagem, a notícia, Exatamente. ora assinam a coluna de opinião. E portanto isso também ajuda a preencher o espaço e colocar o jornal na rua, não é? Portanto, há esta dimensão económica que o comentário esteve sempre associado, tal como acontece nas televisões, tal como acontece na imprensa, sempre que há uma mudança editorial do meio, uma forma de demonstrar que nós agora vamos fazer diferente, convida-se novos comentadores, que é uma forma também de mostrar que nós temos outra visão para o nosso jornal, para o nosso canal de televisão e o que seja, não é? Portanto, também é uma forma, e a consequência é também dinamizar aqui o mercado, maioritariamente internamente, novamente, não é? É mais, e nós vemos estas várias mudanças que têm ocorrido. Quem é que surgiu de novo? Ninguém. É isso, o silêncio é esse. Ninguém, não é? São as mesmas pessoas. Isto na imprensa vão buscar, escrevia no Observador, vai para o Público, saiu do Público, vai para o Expresso, vai para a SIC, da SIC vai para a TVI, da TVI vai para a TVI 24, da TVI 24 vai para a CMTV, não é? É uma circulação abundante, não é? Mas, lá está, não traz essa novidade. Isso é cíclico e a retração do mercado tende também a ser um momento em que se vê um enorme investimento nos comentadores, porque de facto é um conteúdo barato, ele tem prestígio, ele tem muitas facetas, não é? Porque ao mesmo tempo que tem prestígio, é barato, o que podia ser um contrassenso aqui, não é? Aparente é um contrassenso, porque sem prestígio não devia ser assim tão barato e tão acessível, e também há muitas pessoas com muita vontade de aparecer. Isso também é um facto, não é? As pessoas gostam. As pessoas gostam de aparecer. Vamos provocar aqui o Bernardo que se queixa dos protagonistas que temos no comentário político, ou pelo menos aqueles que estão muito partidarizados, para fazer uma pergunta que tem a ver com a entrada em cena de programas como o Governo Sombra, de pessoas como Ricardo Araújo Pereira, se essa é uma ajuda ou não para o debate, ainda que à custa da sátira. Claro, eu acho que qualquer democracia tem que ter... E já agora, se Bernardo é ou não espectador assíduo desses... Eu não sou assíduo de nada. Eu estava aqui a tentar perceber se era assíduo de alguma coisa dessa. Sou certa para falar sobre o comentário na televisão. Eu acho que o canal que eu vejo mais é o Panda. E há comentadores no Panda? Acho que não. Mas se calhar vamos lá chegar, não é? O próprio do Panda? O próprio do Panda. Portanto, não sou um grande exemplo nesse sentido de ser um estudioso da atmosfera mediática. Não era essa a questão. É se de facto esse tipo de programa e de pessoas ajudam também ao debate de ideias. Nós não temos de ter 24 sobre 24 horas de académicos a falar na televisão. Era só o que faltava. Quer dizer, que chatice que era. Ou de gente séria a falar sobre assuntos sérios. É preciso cor. É preciso o Ricardo Araújo Pereira, para além de ser... Mas também há académicos com cor. Também há académicos com cor. A Rita. Mesmo quando vem de cinzento. A Rita. O Ricardo, eu acho que o Ricardo aqui é um bocadinho à parte, porque a bagagem intelectual dele, quer dizer, os ganchos que ele faz, ou os alçapões que ele tem do humor, é de facto para escapar a algumas coisas difíceis que tem que, eventualmente, obrigatoriamente, comentar. Mas é uma ferramenta que ele tem desde que se lançou. Agora, resulta bem, democratiza muitos assuntos de uma forma que chega a mais públicos, esses assuntos. Portanto, eu acho que as televisões têm que servir vários públicos, se for essa o critério editorial. A cristalização não serve vários públicos, serve sempre o mesmo público com as mesmas agendas, muitas delas próprias. É só contra isso que eu acho que a saúde democrática não bebe. Saúde no sentido da qualidade, da espontaneidade do comentador, não é? Quando vejo a pessoa A de um partido na televisão, o que é que ele me vai dizer de novo? Qual é o ângulo, qual é o grau de independência daquela análise, ou daquele julgamento, ou daquele posicionamento, não é? Posto isto, também acho que há políticos que fazem bom comentário.
Queres nomes? Quero. Queremos todos. Paulo Portas faz bom comentário. Vamos lá ver se o Daniel é político. O Rui Tavares é muito bom. O Tavares é ótimo. E estamos a falar aqui de registros completamente diferentes e já agora ressalvar também o livro fala muito dentro do efeito Marcelo e no tipo de comentário que Marcelo protagonizava, no facto de poder tudo ser muito espontâneo. Aqui está um bom exemplo, Paulo Portas como outros precisam de apoio gráfico que tem que ser previamente tratado, o que significa que não dá para introduzir à última hora qualquer guião, tema. Há um guião, claramente um guião, não é? Está profissionalizado nesse aspecto. Mas bem, é outra oferta, é outro tipo de oferta, não tenho nada contra isso. E ali, qual é a agenda escondida do Paulo Portas naquele caso? Não sei, é identificável? Não, teve um convite, ou colocou-se, aceitou, encontraram aquele modelo de televisivo, aquilo se calhar resulta, eu também não sou seguidor, mas pronto, é mais um ângulo de oferta. Os problemas dos ângulos de oferta que fossem plurais, o meu interesse é esse, não é? O problema aqui é quando afunilamos. Quando estamos sempre à volta de uma certa circulação de perfis que não são muito, que digamos, não trazem muita saúde e liberdade ao debate. Outro problema também que me parece claro e evidente, não só a questão da circulação, mas a acumulação de presenças em diferentes meios em simultâneo, é que o que nós vemos genericamente é um argumento por semana. E aquelas pessoas vão apresentar o seu argumento semanal aos diferentes meios, não é? Lemos o artigo no jornal, está lá o argumento. Depois ouvimos a pessoa na rádio, está lá o argumento. Vemo-la na televisão, está lá o argumento. Isso eu posso defender. Vamos ao Twitter da pessoa, está lá o argumento. Portanto, é assim, a pessoa anda a circular o seu argumento multimédia, não é? A circular pelos diferentes meios, o que ainda é um maior afunilamento. Posso dar o meu, claro. Se me permitem, porque eu estou nos 3 meios, embora seja um setor de análise específico, quer dizer, específico, mais amplo, porque a política internacional, embora a agenda seja quase sempre a mesma, quer dizer, a pluralidade de assuntos é muito maior do que a nacional e muito menos acesa, no sentido do choque, não é? Não quer dizer que não seja problemática e de risco e enfim, como todos nós sabemos. Eu acho que tem a ver um bocadinho com a metodologia de trabalho. Não vou dizer nomes, vou só falar do meu caso. A minha metodologia de trabalho é não esgotar um argumento, até porque a forma como se vai para um artigo de jornal não é a mesma com que se vai para um debate televisivo ou para um telejornal em que se tem 4 minutos. Não tem nada a ver, nem em rádio, que respira muito melhor, não é? Portanto, são preparações diferentes e eu nunca esgoto os mesmos argumentos em todos os formatos. Claro, portanto, a repetição aí... Mas a maioria das pessoas faz isso. Eu tinha que me defender, não é? Não, claro. Mas a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, pronto, faz isso. Utiliza o mesmo argumento, o que também é normal. O que é que se pode dizer diferente à terça-feira sobre o assunto se é o mesmo de segunda? Também é normal que eu as como pessoas espectador, sei reconhecer, talvez porque perceba o lado do espectador e o lado de dentro, sei reconhecer quando o comentário é preguiçoso ou quando ele é fruto de trabalho. Acho que qualquer pessoa percebe em casa. E eu não gosto, como espectador, de ver um espaço premium, como nós vimos, é um espaço premium para carreiras políticas, para contributo para a saúde do debate democrático, etc., etc., usado de forma preguiçosa. Sobretudo quando sei que há um valor acoplado. Não gosto disso. Acho que estou a ser enganado. E vejo muito amadorismo nesse sentido, em que as coisas são feitas em cima do joelho para... Algumas inverdades às vezes, não é? Mentiras. Isso falta... acho que ao jornalismo cabe, ou aos adversários, se quisermos, fazer esse fact-checking, não é? Que é uma coisa que também chegou agora a Portugal, mas não na voragem que, por exemplo, nos Estados Unidos existe. Mas também temos lá um presidente que 90% das suas mensagens não correspondem à verdade. Portanto, aquilo é... Enfim. Mas isto para dizer que se nota quando a coisa é cuidada, quando é preparado, quando a argumentação é sólida, quando, mesmo que discordemos dela, isso faz parte, não é?
e quando a coisa é em cima do joelho. Quando se foi ler à pressa no telemóvel uma coisa qualquer só para dizer ali duas, três coisas. Isso eu sinto-me enganado. O produto televisivo que aquilo supostamente ia gerar é um logro. E acho que há muito isso, sinceramente. Acho que há muito isso. Dentro daquilo, mais uma vez, vos peço desculpa, dentro dos minutos diários que eu dedico à televisão. Vamos só ver se há alguém do público que já queira intervir. Ok, temos aqui primeiro este senhor, quem pedia que passassem o microfone. Boa noite, o meu nome é João Ferreira de Almeida, sou aluno de Comunicação Social, fui há um ano atrás aluno da professora Rita, a quem dou desde já os meus parabéns pelo livro. A minha pergunta é qual é o futuro para si destes documentadores e do espaço do documentário político na televisão, neste caso, e se acha que estes tais comentadores old school continuarão a reinar o espaço e o tempo de antena para o documentário? Obrigada. Sim, obrigada, João. Bom, uma forma muito elementar, a televisão precisa de caras conhecidas, não é? Para as pessoas manterem-se no canal, não é? Quando as pessoas veem uma cara que não conhecem, mudam de canal. Portanto, há aí algo que ajuda a perpetuar o perfil, não é? A necessidade de ver caras conhecidas, e as pessoas não estão muito interessadas nas opiniões de pessoas que desconhecem. Não é? Não estão muito, às vezes nem estão interessadas nas pessoas que conhecem, quanto mais nas desconhecem, não é? E, portanto, aí isso ajuda a perpetuar também as caras. Agora, não sei bem se percebi depois o sentido da pergunta do João, do que era o old school, ou se era o próprio formato que, do ponto de vista então das televisões comerciais, está muito condicionado pela pressão do tempo, não é? Pela pressão do ritmo, e isso dificulta qualquer análise. E, enfim, num mundo tão complexo e que as questões são tão difíceis de analisar, conseguir dizer em 3 segundos, resolver problemas muito complicados também, enfim, é quase um ato de coragem, para não dizer de outra maneira, as pessoas voluntariarem-se a ir fazer isso, não é? Dizerem em 3 segundos resolva aqui o problema do mundo. É difícil. Portanto, mas isto para dizer que a grande tendência, penso eu, que será cada vez mais encontrar estas pessoas que têm um verbo fácil, um verbo rápido e também e disponíveis para a ligeireza, não é? Que é preciso ter uma certa atitude de ligeireza para estar disponível para ir abordar as coisas de uma determinada maneira. Se a pessoa quiser fazer de outra, não deve sair muito confortável depois se teve uma possibilidade de falar e não conseguiu expressar muito para além da espuma. Portanto, isto para dizer que há também outra questão que é importante e que se calhar estou aqui a fazer grandes generalizações e às vezes é só a questão do discurso, que também os meios não são todos iguais, não é? Pronto, fazer esta ressalva, mesmo os meios comerciais não são todos iguais, e a RTP também não é igual à SIC e igual à TVI, tal como os jornais não são iguais à rádio, com as suas especificidades. Eu penso que vai havendo um pouco, também decorre da existência do mercado, o mercado também é segmentado, não é? Também tem diferentes formas de abordar o comentário. Haverá esse comentário mais rápido, mais quase próximo do entretenimento e do consumo mais imediato, mas também penso que continuará a existir outros espaços mais reflexivos, onde se poderá com certeza detalhar um pouco mais as questões. E também o humor também traduz exatamente uma certa maturidade do mercado documentário em Portugal, não é? Ele começou precocemente nos anos 90, como uma coluna no Diário de Isto. Agora sou eu a vir buscar as minhas fichas quase de PIDE, não é? Do documentário em Portugal. Eu disse 1990, mas não, é 1987. As produções fictícias tinham uma coluna no Diário de Notícias, onde pela primeira vez se introduziu opiniontainment, não é? Ali um cruzamento entre a opinião e o entretenimento. Inicialmente era produções fictícias, depois apareceu a cara do Herman, mas enfim, talvez fosse uma escrita coletiva, não é? Com uma abordagem mais de entretenimento, depois foi um pouco suspensa e regressou com o Ricardo Araújo Pereira na última página da Visão, não é? E depois chegou à rádio e com a televisão, com o programa do Governo Sombra. Mas isso traduz já uma certa maturidade, que é a possibilidade de existir diferentes formatos
dentro da opinião e em linha com as transformações também internacionais, e que também é fruto, em certa medida, a crescente presença do humor também no comentário, também é fruto de alguma falência do discurso jornalístico, porque é uma alternativa ao discurso jornalístico, é um outro ângulo sobre a realidade, não é? E também uma relação menos institucional com o poder, porque é um discurso da crítica, um discurso do humor e da sátira que fragiliza o poder que está a ser satirizado, não é? Portanto, perde-se um bocadinho aquela distância da reverência na forma como institucionalmente se abordam os cargos de poder, os políticos e também os jornalistas, porque a sátira também se centra muito no jornalismo, não é? Portanto, coloca o modelo tradicional de que o discurso público fazia-se no encontro entre os discursos políticos e os discursos jornalísticos. Surge aqui esta alternativa. E é uma alternativa que também, por outro lado, também se liga à crescente, como dizer, tudo tende-se as pessoas têm que ser entretidas, não é? Até nas aulas há uma certa pressão para entreter os alunos, não é? Em todos os espaços as pessoas têm que ser entretidas, como às vezes ouço os alunos dizer, o professor não me cativa, que eu já ouvi alunos a dizerem isto, aquele professor não me cativa, não de mim, claro. Aquele professor não me cativa, ouço-os a falar entre eles, não comigo, porque eu não falo sobre outros professores com os alunos, naturalmente. Mas agora isto é sério. O professor não me cativa. E o que é que significa isso, o professor não me cativa? Esta questão não me entretém, não é? Não tem essa componente. Portanto, isto é uma pressão crescente na sociedade em todas as áreas. E também há essa componente no humor, porque pessoas que podem não estar disponíveis para ouvir o comentário de outro modelo mais clássico e mais seria enfadonho, mas não, sem ter carga pejorativa de dizer o enfadonho neste caso, porque as pessoas querem ser entretidas constantemente, não é? Amusing ourselves to death, como o livro, não é? Quer estar sempre a ser entretida contínua e constantemente. Mas a sátira também apanha os novos públicos, não é? Aquele que se distanciou do discurso jornalístico, e também as gerações mais novas, que gostam de uma abordagem mais irreverente também e têm uma relação diferente com as instituições. E, portanto, também apanha estes públicos mais novos, o que também significa que o comentário vai tendo possibilidade de se renovar, porque vai ganhando novos auditórios para si, que tradicionalmente não iriam consumir esse espaço de opinião. Tal como aconteceu nos Estados Unidos, onde são os modelos, não é? Este mesmo programa, o Gente que Não Sabe Estar, como todos os outros, eram claramente devedores do Jon Stewart, não é? E do modelo do Daily Show, e que existe em todo o lado. E que levaram gerações mais jovens a ver informação. Exatamente. Para conseguirem perceber as piadas e para rir até ao fim, não é? Para obter o potencial da piada, foram informar-se para poder rir mais. O que é interessante, não é? Como um lugar que pode ser uma porta de entrada para a informação, não é? Vamos só tentar ouvir a outra pessoa que tinha uma questão para colocar. Tem que se acusar novamente? Está ali ao fundo, Olá, boa tarde. Meu nome é Mariana Vitorino. Olá, Rita, parabéns pelo lançamento do livro. A minha pergunta era um bocadinho na linha da que fez o anterior aluno da Rita, que tinha a ver um bocadinho neste contexto em que cada vez são mais os espectadores que constroem a sua programação televisiva à sua medida e à medida dos seus interesses. Para onde é que, já respondeu um bocadinho, que era para onde é que iria evoluir o comentário televisivo, nomeadamente como é que se conseguiria manter o interesse, continuar a despertar o interesse dos espectadores nesse comentário televisivo numa altura em que a luta pela atenção dos espectadores é cada vez mais renhida, por assim dizer. Era um bocadinho na linha do que já se questionou antes. Deixamos também já mais uma pergunta, porque também nos estamos a aproximar do tempo que tínhamos ao final. Obrigada, chamo-me Paula Espírito Santo, estou encantadíssima, queria dar os parabéns a todos e especialmente à autora. Eu comecei a folhear o livro e fiquei cheia de ideias, eu já tinha muitas ideias sobre este assunto e acho que o livro lança-nos, espicaça-nos, desafia-nos a pensar mais. Eu vou lançar mais 3 ideias que vêm na sequência também do que o livro me inspirou e do que estão aqui a dizer, que é muito rico.
Eu lembro-me de Marcelo também, a primeira vez que me lembro, aliás ainda era aluna, foi quando ele mergulhou no Tejo, não é? Que tinha ou procurava um protagonismo diferente, não é? Eu acho que ele hoje não o faria nesses termos, bem que ainda faz também, corta o cabelo às senhoras, não é? Etc. Mas ele sempre foi exuberante, não é? Sempre nos habituámos a que fosse diferente, num tempo em que ainda não havia este tipo de cobertura mediática. E em que ele precisava de visibilidade, que ele precisava, foi por isso mergulhou, não é? Quando se candidatou à Câmara de Lisboa. Mas o que eu acho que é também um pouco a fórmula do êxito, eu vou enunciar 3 pontos, que seria a simplicidade, antes de mais, a mensagem é muito simples de descodificar, é muito fácil de absorver e até de criticar, de concordar ou de não se concordar. É um professor, e daí também a segunda mensagem, que é a pedagogia. Ele ensina como é que os políticos devem... Aliás, ele dava pontuações, havia uns que se portavam bem, outros não se portavam tão bem, comentava, dava uma graduação. Aliás, na rádio ele fazia até mais do que depois na televisão. E depois também aquela componente da ética, em que há um lado certo e um lado que não está certo da política. Eu recordo-me quando ele fazia comentário, na altura em que Guterres era primeiro-ministro, não sei se houve aí uma relação, não é? Houve depois o desaire das eleições autárquicas e logo de seguida Guterres demitiu-se. Mas lembro-me que ele era muito cáustico, ele sempre criticou muito o poder instituído. Aliás, fez isso também com Passos Coelho, não é? E de certa forma coloca-se acima de todos, neste caso do poder, e é a pessoa que de certa forma orienta a ética na política e diz quando é que se portam mal e quando é que se portam bem. Daí que temos no fundo uma simplicidade, uma ética e uma pedagogia, e é o professor. Não sei se agora estamos órfãos, porque temos também um pai, não é, que nos diz como é que devemos fazer, mas como ele é presidente e está permanentemente também no palco da política, é realmente muito singular. É um estudo de caso e vamos ter, se calhar a Rita tem que continuar a fazer mais investigação, porque isto dá aqui realmente vários volumes para nos fazer pensar sobre aquilo que temos. Obrigada. Querem deixar algumas palavras talvez finais sobre a súmula de tudo isto que tem sido aqui discutido? Bernardo. Só aqui um apontamento sobre o tempo do Marcelo Rebelo de Sousa, comentador. Eu acho que, quer dizer, um constitucionalista fazer aquele papel de entertainer já é um upgrade na sociedade portuguesa. Podemos gostar, podemos não gostar. Agora, o descer cá abaixo à terra, um constitucionalista, que é aquele mito vivo do direito. Está ali o António Araújo, que não me deixa mentir, aquela estratosfera do direito dos grandes pais fundadores da democracia portuguesa, não é? Onde está o Marcelo Rebelo de Sousa, que foi deputado à Constituinte e um dos pais da Constituição. Portanto, eu acho que o livro é muito mais do que o Marcelo e, portanto, não me restringi muito à análise do tempo dele televisivo, porque acho que é irrepetível, porque só ele é que poderia fazer aquilo. Todas as cópias que estão a ser ensaiadas, seja aos domingos ou aos não domingos, são um falhanço total, se é aquele padrão que querem atingir. E, portanto, tenho muitas dúvidas sobre se vai ter o mesmo sucesso político, porque há ali uma ambição política, claramente. Portanto, não vejo que haja uma repetibilidade do padrão. Nesse sentido, é um efeito que se esfumou a partir do momento em que ele sai das televisões para assumir outra. E também dizer que acho que é confortável. Isto é válido para Marcelo Rebelo de Sousa, como é válido para outro político com as mesmas características. Talvez não haja. A questão é essa. É alguém que pode correr mal, é outra coisa. Mas pode ser capa de uma revista como a da Cristina Ferreira e no dia a seguir ir às Nações Unidas e fazer um grande discurso sobre onde é que Portugal deve estar neste contexto cosmopolita versus nacionalista. E alguém que acompanha a política ficar confortável com os termos daquele discurso e saber que ele é um bom intérprete daquele discurso. E, portanto, eu gosto de políticos que
que estão bem com várias audiências, que não são afunilados, que não são cinzentos. Acho que o país já tem sido muito cinzento e, portanto, aí o humor é importante para desconstruir a política. Era só o que faltava, que os políticos não pudessem estar constantemente debaixo de fogo da sátira. Isso não é uma democracia. Podemos depois discutir a qualidade da piada, o alcance, os limites, etc., aqueles debates crónicos do humor. Mas tudo isso pinta o debate de várias cores. E junta públicos, não é? E junta públicos, e também acho que é uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu. Mas deixa-me só concluir antes de passar a palavra a Rita, que eu acho que tem a ver um bocadinho com o contexto das empresas de comunicação, no sentido das televisões, dos grupos grandes de mídia, ou média dimensão, em Portugal, que tem a ver com, e aí um bocadinho sobre o futuro do comentário, que tem a ver com as condições económicas e as questões de sobrevivência empresarial que estão todos a atravessar. E isso pode explicar, como a Rita expliquei bem, porque é que se recruta mais o comentário e se dota de menos recursos, as redações, o jornalismo de investigação, essas coisas todas. Que é por aí que eu acho que se deveria investir. Mas percebo que o contexto de sobrevivência, e é este o contexto em que estamos, requer soluções de recurso. E, portanto, consigo perceber a cristalização. Acho que essa cristalização do comentário, em política nacional sobretudo, é isso que estamos a falar, não, do meu ponto de vista, está em modo de exaustão do telespectador e é um modelo que tem que ser repensado. Porque senão, mesmo aquelas bases de fiéis, quando esses fiéis se esfumarem, não há renovação, porque os tempos televisivos não se adaptaram aos novos consumos da televisão, aos novos públicos, as mensagens, os interlocutores, toda aquela parafernália nebulosa que está por trás dos discursos destes oráculos partidários não é muito assimilável e aceitável e absorvida televisivamente como consumidor. E, portanto, acho que é preciso repensar um bocadinho isto, embora o contexto económico está em decadência, não é? O contexto económico dos grandes grupos. Isso vai ter que ter ajustamentos e ou se continua a cristalizar, porque é a única tábua de salvação, ou tem que haver algum rasgo. E aí, nem na televisão, talvez a rádio, se permita um bocadinho mais, nem na imprensa escrita tem havido esse rasgo. E os resultados talvez estejam à vista. Rita. Para responder às perguntas que foram colocadas, a primeira pela Mariana Vitorino, eu diria que, e falando também com um estudo mais pelo lado das audiências e dos usos e da relação que as pessoas têm com o comentário, neste novo contexto mediático em que vivemos, em que as pessoas podem gerir os seus próprios consumos de uma forma completamente diferente de no passado, e também lembrando-me de uma das respostas que uma das pessoas que entrevistei e que não agradeci, peço desculpa, tenho que agradecer a todas as pessoas que se disponibilizaram para conversar comigo, que devia ter dito logo no início, digo agora ainda vai a tempo, espero eu, não é? Portanto, agradeço a toda a gente que se disponibilizou a conversar comigo e a falar sobre este tema. Recordo-me que me dizia algo que também deriva do facto do comentário ser um conteúdo do noticiário, não é? Que se transformou num conteúdo do noticiário, é que muitas pessoas perdem a noção que o comentador não é jornalista quando ele não é um profissional de jornalismo. Quando são jornalistas, enfim, é normal que as pessoas possam fazer alguma confusão. Mas pessoas que não são de todos jornalistas, mas como estão no espaço do noticiário, as pessoas acham que eles são jornalistas também. E, portanto, tudo é tudo jornalista, assim, genericamente falando. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando muitas pessoas também o que me dizem é que, em vez de acompanharem a informação todos os dias, porque é muita coisa, e ficam sempre com a sensação que vão perder muito, não é, de tudo o que se passa durante o dia, que ouvir determinada pessoa uma vez por semana, que essa pessoa faz a síntese. Obviamente que isto está a dizer que é sensação, enfim, está a delegar nessa pessoa os seus critérios de noticiabilidade, diria assim, não é? A agenda dessa pessoa como se fosse aquilo que importa saber durante a semana. Portanto, reconhecem aos comentadores essa capacidade de seleção,
de escolha dos temas que são mais relevantes e depois o ângulo de análise sobre esses mesmos temas, não é? Que é outra dimensão dentro desse primeiro recorte, que é considerar que o que foi importante a reter desta semana foi o que determinado comentador em concreto disse, não é? Portanto, o que ajuda na quantidade imensa de notícias, de canais de informação, de notícias que vêm no Facebook, depois vêm na televisão, que podem ter no Twitter e que alguém conta e que ouviram na rádio, enfim, a quantidade tão grande que ali há assim uma espécie de síntese e de economia também de consumo que as pessoas fazem, não é? Por ouvirem aquele comentador como se ele fosse assim uma fonte isenta e fidedigna absolutamente, que substitui aquele acompanhamento diário da informação. Em relação aqui ao que referiu a Paula, o Espírito Santo, e depois também do que disse o Marcelo, da questão de ser que é um efeito que se esfumou. Enfim, também considero que não há dois iguais, absolutamente. Mas não sei se o efeito se esfumou. Se tivesse esfumado, não havia tanto investimento contínuo, não é? De um comentário nas televisões, a disputa entre comentadores, a integração de novos espaços com velhas caras. Portanto, pode ser tentar sempre encontrar o novo, não é? Pode ser essa a busca. Porque quando quando descobriram o primeiro, também se calhar não sabiam a minador que estaria ali, no início, não é? Queria estar disponível para desenvolver o formato desta maneira. Talvez seja a eterna busca. Muito, cresceu em espaço, em formato. O tempo aqui foi importante, não é? O tempo. O tempo da emissão ajudou, até porque as pessoas também precisam de tempo para se tornarem melhores, não é? Mais proficientes na tarefa, não é? E porque a cada domingo se aproximava mais da audiência que o escutava em casa, não é? Também. Claro, mas portanto isto para dizer que o próprio esfumou-se, não é? Mas não sei se o efeito se esfumou assim, porque senão não havia tanta competição pelos comentadores e também não haveria tanta gente disponível para os lugares, não é? É só nesse sentido. É uma belíssima conclusão para esta nossa tarde que já vai quase em noite. Agradecer a presença de todos, recordar talvez que este efeito Marcelo, o comentário político na televisão, está também à venda ali fora e que é mais um contributo para que, a partir de agora, quando lerem ou ouvirem os comentários políticos, pensem duas vezes em todo o processo. Obrigada, boa noite.